Bem-vindo no canal Força e Amor. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Dessa forma você receberá notificações quando os novos vídeos forem gerados. Gratidão. Quando uma parte do texto estiver em negrito, vocês ouvirão um pequeno sino no início e no final deste texto. Carta número 5, parte 3. Após tudo que foi dito anteriormente e depois de ter ditado o restante desta carta, o canal começou a questionar sua possível recepção pública, porque lhe pareceu muito pragmática para ser atraente às pessoas acostumadas a imaginar um poder magnífico, ou ser, ou algo totalmente diferente que criou o universo. De fato, fiz muitos esforços para descrever a imensidão do poder do qual todas as coisas provêm. Mas, como disse, é impossível expor em termos humanos a realidade da fonte de seu ser. As almas espiritualmente evoluídas, que são levemente inspiradas pela consciência divina, relatam que a experiência é completamente bela e gloriosa e inteiramente inesquecível, ainda que não plenamente descritível em termos humanos. Essa experiência mística é possível quando as frequências vibratórias da mente já são elevadas e a consciência inteira está inundada com raios da consciência divina. É uma condição que envolve mais os sentimentos do que o intelecto e as células do cérebro. Nesta situação em que tenho que inspirar a mente e as células do cérebro do meu canal com a descrição da realidade de sua fonte do ser, e ela tem que interpretá-la em palavras, preciso ter cuidado para não interferir com demasiada força nas frequências vibratórias de consciência nas quais estão trabalhando as células do cérebro dela. Houve momentos em que foi perigoso seguir adiante, e assim interrompi o funcionamento de seu computador para romper o contato. Antes que comecem a estudar, meditar e absorver estas páginas, quero primeiramente deixar claro a todos aqueles que lerem estas cartas que meu propósito com elas é, antes de tudo, dissipar os mitos com os quais a minha personalidade humana e meus ensinamentos foram envolvidos. É minha intenção que o dogma e as doutrinas religiosas finalmente morram de morte natural em todo o mundo, do mesmo modo que desapareceram os sacrifícios de animais no Templo de Salomão. Em segundo lugar, vim também para ajudar as igrejas a deixarem suas noções arcaicas de Deus e de pecado. Nenhum verdadeiro progresso espiritual é possível até o surgimento de uma clara compreensão de que cada pessoa é responsável pela maneira como se desenvolve a sua vida. Em terceiro lugar, vim para retirar de sua mente as imagens de um Deus onipotente de magnificência, grandeza e poder ativo e ilimitado, que recompensa os virtuosos e castiga os malvados. Estas crenças, ainda que reconfortantes, são totalmente errôneas. Em quarto lugar, estou explicando a verdade do ser para finalmente dissipar o velho conceito de Deus sentado no alto, em alguma parte do céu, de onde se diz que ele criou o mundo e tudo que ele contém em um tempo relativamente curto. Em quinto lugar, vim também expressamente para ajudar a ciência a lançar a ponte sobre o abismo entre a consciência universal e o surgimento das partículas elétricas. Sem esta ponte entre a dimensão espiritual invisível e o mundo visível da matéria, a ciência permanecerá paralisada nas velhas ideias e conceitos, ao invés de progredir em direção a novos reinos de investigação espiritual científica para o aperfeiçoamento da humanidade. Também vim para mostrar a você a verdadeira natureza daquele que lhe deu o ser, que lhe deu a individualidade, pois sem este conhecimento que revelará a natureza de seu ser, dual, porém totalmente interrelacionado, espírito e corpo, você também ficará paralisado no mesmo nível de consciência em que está no momento. Quero deixar absolutamente claro que nada vem do nada.
Este é um refrão bem conhecido entre vocês e é absolutamente verdadeiro. Entretanto, há um fundamento do ser eterno, infinito e consistente, e isso é o que eu vou revelar. Você não foi criado. Você extraiu seu ser dele. Evidentemente, você não poderia ter saído de algo totalmente estranho à sua própria consciência. Estou pedindo ao meu canal que escolha alguns exemplos terrenos comuns e compreensíveis. Não se pode tirar um recheio de torta de um pote de melaço e descobrir que é carne moída. Não se pode espremer laranja e fazer do suco cerveja de gengibre. Não se pode encher um balão de ar, estourá-lo e encontrar gelatina gotejando. Todos os exemplos mencionados acima, eleitos pelo meu canal, são exemplos de lógica. Quero que você perceba que o universo inteiro é uma manifestação de lógica e de efeitos lógicos consistentes, surgidos de relações de causalidade. Seu universo é constituído de causas e efeitos, tornados visíveis. Este é um princípio inalterável da existência. Se há casos de alterações, tais como experiências paranormais ou curas instantâneas, a pessoa mediana fica espantada, e a ciência se nega a crer que tal coisa seja possível. À medida que minhas explicações se aprofundarem, você compreenderá finalmente como tais alterações ocorrem, de maneira lógica e eficaz. Em outras palavras, estas alterações ocorrem segundo leis espirituais naturais e sempre servem a um propósito necessário. Não há nada sem sentido em nenhuma parte da criação, nem sequer em uma formiga ou mosquito, a menos que a mente de uma entidade tenha nascido defeituosa ou tenha sido danificada. Assim, isso é claro, você vive e opera em um universo físico que manifesta o grau mais elevado de inteligência e atividade, com propósito na criação da matéria em si, nos corpos físicos de todas as entidades individuais, desde plantas até seres humanos. Infelizmente, esse alto grau de inteligência e cuidadoso propósito é apenas mínimo na consciência manifestada pelas mesmas entidades criadas, desde as plantas até os seres humanos. Em outras palavras, o corpo através do qual você vive e no qual pensa, sente e realiza suas atividades, manifesta em seus órgãos físicos e funcionamento um grau de inteligência e de propósito amoroso muito mais elevado do que o de sua consciência humana. Os interesses humanos estão principalmente envolvidos nos problemas da sobrevivência diária pessoal, do desfrute dos prazeres e da satisfação física e emocional. Para conquistar esses propósitos, a maioria das pessoas utiliza os produtos fabricados com matéria. Mesmo as mentes dos cientistas não podem desvendar totalmente os segredos ocultos da existência terrena e, apesar de todo o seu conhecimento científico, estão tão atolados nos caminhos da existência quanto aqueles que não possuem nenhum conhecimento. Portanto, é uma conclusão lógica que aquele do qual você extraiu seu ser físico é imenso, não somente em tamanho, mas também em uma imensidão de força de vontade, a vontade para a autoexpressão e criatividade. Visualize durante um momento o tamanho do universo material, o Sol e seu calor, a Lua, o planeta Terra e o Sistema Solar, as galáxias de estrelas e o fato de que esta matéria visível é totalmente interdependente e também dependente do movimento dos corpos planetários e está sujeita às leis universais de função e movimento perpétuos. Este vasto universo teve suas origens no e foi extraído do fundamento de seu ser, e a totalidade da força e energia de vida do universo tem saído do mesmo fundamento do ser. Logo, não desanime. Se em meus esforços em analisar para você os componentes espirituais da sua fonte do ser, você perceber
que compreende o que estes componentes são e que você possui em uma medida muito, muito limitada os mesmos componentes espirituais da consciência em si mesmo. Você extrai tudo o que você é, espiritual, mental, emocional e fisicamente, de sua fonte do ser. Antes de explicar como isso pode acontecer, quero que me acompanhe em certos passos para ajudar a sua mente a absorver a imensidão daquele do qual seu ser foi extraído. Depois de ler as próximas páginas até o final da carta, medite e visualize sobre cada parágrafo individualmente, pois somente deste modo as palavras começarão a crescer em compreensão e a assumir a realidade espiritual de seu significado verdadeiro. Tudo, espiritual, invisível, visível, imaginado, é consciência, conhecimento. A natureza primária e abrangente da consciência é o conhecimento. Não é possível ter consciência sem possuir conhecimento. Tudo que você vê, toca, ouve, sente, sabe, é consciência, conhecimento, tornada visível. Não há nada no universo que não seja consciência tornada visível. A consciência, conhecimento é infinita e eterna. Há duas dimensões de consciência, dentro e além do seu próprio plano terreno de existência, o plano da matéria pesada e da forma sólida. A dimensão universal final de consciência-conhecimento jamais pode ser plena ou verdadeiramente conhecida por um espírito individualizado. É inacessível. Ela está em equilíbrio. É a única fonte de todo poder, sabedoria, amor, inteligência. A dimensão universal de consciência e conhecimento em equilíbrio é um estado de silêncio e de quietude, a partir do qual vem o som, a cor, a forma individualizada e toda a criatividade visível no universo visível. Da dimensão universal final de consciência, conhecimento e equilíbrio, veio toda a criação, todas as diversas dimensões invisíveis de existência, descendo em ordem de espiritualidade, dos muitos portais da dimensão universal, até as mais pesadas frequências vibracionais de substâncias terrenas inanimadas, e mais além, até os horrores inomináveis das perversões da consciência e antiverdade. Essa dimensão universal final de consciência-conhecimento não somente está no espaço, ela é todo o espaço. Ela está imperceptivelmente em todas as partes. Para aqueles que pensam em termos do átomo, pode-se dizer que ela é o espaço, no átomo. Portanto, ela está em silêncio e equilíbrio, no espaço, de todos os elementos e da matéria. A natureza da consciência universal é intenção inativa e em equilíbrio. Portanto, a consciência universal é um estado de infinita, eterna, ilimitada, vasta, intenção poderosa, primitiva, pura e bela. Esta intenção é a de expressar a sua natureza. A intenção da natureza da consciência universal é a totalidade da vontade e do propósito, sempre unidos em um abraço. A vontade universal é surgir e criar. O propósito universal é dar forma individual à criação e experimentá-la. Na dimensão universal final, de intenção da consciência-conhecimento, a vontade universal está em um estado de mútua retenção, com o propósito universal, ambos em perfeito equilíbrio, no silêncio e quietude. A vontade universal é inteligência universal. O propósito universal é amor universal, universalmente em equilíbrio, em mútua retenção, a partir dos quais têm tomado forma todas as coisas visíveis e invisíveis e todos os impulsos humanos. Se você pudesse receber a plenitude da realidade universal em seu interior, você seria desintegrado pelo seu poder explosivo e dissolvido sem forma na consciência, conhecimento. Ela transcende a condição humana individual
do mesmo modo que o calor e a luz de seu sol é bilhões de vezes mais potente que a luz dos vagalumes que cintilam na escuridão. Quando estive na Terra, fiz uma distinção entre seu Pai no céu e seu Pai em seu interior. Quando falava de seu Pai no céu, queria dizer inteligência universal. Por causa da atitude dos judeus para com as mulheres, eu me referi somente a este aspecto da consciência universal. Nos dias de hoje, a você que está consciente da igualdade dos gêneros, falo de Pai, Mãe Consciência, em equilíbrio. Na consciência universal conhecimento, onde o Pai Consciência é a inteligência universal e a Mãe Consciência é o amor universal. O instrumento da energia criativa do Pai Consciência, a eletricidade, está em um estado de mútua retenção, equilíbrio, com o instrumento da energia criativa da Mãe Consciência, o magnetismo. Uma vez que o instrumento do Pai, Mãe, o eletromagnetismo, está em equilíbrio na consciência universal, ele nunca será detectado no espaço pelos cientistas, por mais que o investiguem. O impulso vontade do Pai Consciência é atividade inteligente, em equilíbrio com o impulso propósito da Mãe Consciência, que é nutrir para a sobrevivência. Pai Mãe Consciência é uma força impessoal poderosa, embora ela seja pessoal para você, mesmo antes de você buscar fazer contato com ela. À medida que evolua espiritualmente, você a sentirá, pois ela é a realidade do ser. Ela está em todas as partes e em todas as coisas. Pai Consciência é o amor inteligente que proporciona energia inteligente e impulso ao mundo das formas complexas. É expressado fisicamente como eletricidade. Mãe Propósito é a inteligência amorosa que proporciona o propósito e o impulso para a sobrevivência das formas complexas e individualizadas. É expressada como magnetismo, ligação e repulsão. Esses são os impulsos originais universais de todo ser da consciência universal. Sua fonte de ser, inteligência, amor. Esse é o estado do ser antes da criação. Consciência, conhecimento em um estado de equilíbrio. Quero que você entre de novo em um estado interior de equilíbrio consciente, onde a mente permanece em silêncio. Você controla o seu interior e sua mente. E suas emoções não mais se dividem em atividade e sentimento. Pode ser que note um aumento de poder dentro de você, de força, paz e contentamento. Isso, expressado em você de forma individual, é o estado de ser do qual saiu a criação. Quero assinalar que o equilíbrio é impossível no momento em que se introduz o pensamento. Quero que você perceba que a dimensão universal é uma dimensão de impulsos sem forma. Ela não contém nenhum projeto de criação. Ela está em um estado de forma não dividida. O equilíbrio, a mútua retenção entre os impulsos opostos para deslocar-se e permanecer unidos, cria uma espiral infinita de energia autocontida. A energia autocontida de mútua retenção é simplesmente impossível de imaginar pela individualidade. Como eu disse anteriormente, se a individualidade pudesse entrar na dimensão universal dos impulsos mutuamente retidos de movimento e ligação, seria imediatamente desfeita e regressaria ao equilíbrio da consciência universal. Reflita sobre a imensidão inimaginável de poder contido na retenção mútua dos impulsos gêmeos na consciência universal, que são primariamente consciência, conhecimento, intenção, vontade, propósito, inteligência, amor, combinados como amor inteligente e inteligência amorosa.
impulsos de movimento, ligação, repulsão, eletricidade em equilíbrio, magnetismo. O exposto anteriormente descreve a ilimitada dimensão universal anterior ao Big Bang. Agora você sabe que o processo criativo pai-mãe e os instrumentos da criação física estão todos em estado de equilíbrio na dimensão universal. Porém, esse equilíbrio deve explodir para dar lugar à forma individual. Você sabe também que, em virtude de que os impulsos eternos infinitos estão contidos no estado de retenção mútua, esses impulsos são de uma intensidade inimaginável de energia, contra a qual a sua energia atômica contida na desintegração do átomo é um simples puff, um espasmo infinitesimal sem importância. Quero que compreenda plenamente tudo o que foi anteriormente dito, uma vez que a compreensão do que ocorreu no momento do Big Bang dará a você um vislumbre do que aconteceu no momento da explosão da consciência universal, que permitiu a criação da forma individual. A consciência universal foi despedaçada. A vontade e o propósito, pai, inteligência e mãe, amor, nutrição, foram explodidos para trabalharem de maneira independente, mas também conjuntamente. Os seus respectivos instrumentos foram a eletricidade e o magnetismo. Da explosão do equilíbrio veio a grande intenção de autoexpressão. A consciência universal do ser se converteu no impulso da consciência individualizada do eu, demandando autoexpressão. A vida e o eu original são sinônimos na dimensão da matéria. Eles se converteram na consciência da matéria. O que é a consciência da vida? É pai inteligência e mãe amor. O impulso de movimento, o impulso de propósito, nutrição, sobrevivência, visto como eletricidade, visto como magnetismo na matéria. Comece a imaginar a explosão da consciência, do conhecimento. Para ajudá-lo a parcialmente visualizar o que ocorreu no momento do Big Bang, tente lembrar algum momento em que você também experimentou uma explosão em sua consciência. Isso ocorre quando você dedica todo o seu ser para alcançar algum objetivo importante. Você está a ponto de se engajar na execução de seus planos, em um estado de excitada antecipação. E alguma circunstância banal ou uma pessoa insensível o impede de realizar os objetivos que são tão caros ao seu coração. Como você se sentiria? A sua concentração seria dividida e você explodiria. Aqui, novamente, devo pedir ao meu canal para enumerar alguns exemplos do que quero dizer em termos humanos, pois mesmo a menor consciência terrena é extraída da consciência universal. Imagine que você está no aeroporto, entusiasmado e preparado para desfrutar de férias inesperadas em um lugar distante. Ao chegar ao balcão de viagens, descobre que não existem documentos para você. Não há passagens, não há informação de reserva para o voo e nem de hospedagem, embora tenha pago tudo com cartão de crédito. Como você se sentiria? Você está vestido com um traje muito caro, aguardando para jantar com alguns clientes importantes. Está a ponto de concluir um grande contrato milionário. O garçom derruba um prato de comida quente sobre você. Como você se sentiria? Após fazer compras, você se dirige ao estacionamento e descobre que as rodas e as portas do seu carro foram roubadas, em pleno dia. Como você se sentiria? Com compaixão, você abre o porta-moedas para dar algumas ao mendigo inválido que choraminga. Porém, o homem se atira com força, rouba sua carteira e sai correndo como um atleta. Como você se sentiria? Em todas estas circunstâncias, você teria uma forte consciência de iniciativa em sua mente. A sua cabeça estaria cheia, com um plano para sair e fazer alguma coisa, para realizar um certo propósito, pacificamente. A sua intenção estaria entrelaçada com seu propósito, portanto, em equilíbrio. Mas observe que sua atenção crescia
na expectativa de se aproximar do seu objetivo. Quanto maior a tensão, maior a explosão. De fato, você estaria no mesmo estado que a consciência universal, conhecimento e intenção, Pai e inteligência, em equilíbrio com Mãe propósito, para dar o ser e a forma ao plano que você tem a intenção de criar. Você pode imaginar o caos mental e emocional que se seguiria após sua explosão, a incapacidade de pensar com clareza, os pensamentos que viriam, um após o outro, exigindo expressão. Nenhum deles sensatos ou lógicos? Tente compreender que você, uma forma individualizada, é o microcosmo do macrocosmo. Você é a cabeça de um alfinete expressando a consciência, conhecimento universal, seja quando, em equilíbrio, medita, aquietando o pensamento, seja como consciência ativa, quando pensa e sente, projeta e cria. Portanto, se você puder relacionar a sua minúscula explosão de consciência com a explosão dos céus, terá uma pequena ideia do caos que se seguiu, momentaneamente, tanto na dimensão universal quanto nos éons de tempo, dentro da nova expansão criada na dimensão matéria, ainda em seu estado sem forma. Assim, muitos de vocês terão que reorganizar totalmente suas ideias a respeito da criação. Ela iniciou em uma condição de caos total. Os impulsos universais foram divididos. Não havia um projeto para dirigir ou controlar o início da individualidade. Os impulsos estavam ainda sem nenhuma forma consciente ou direção. Eram impulsos naturais para realizar certas funções impulsivas, distintas na consciência. Porém, não estavam inteligentemente dirigidos para um específico movimento ou ligação por nenhuma força diretiva superior. Eles estavam sós. Impulsos da consciência e conhecimento separados e perdidos, capazes de receber impressões. Porém, não havia outras impressões para receber, além daquelas do caos interior do movimento-atividade, da eletricidade e da ligação-repulsão do magnetismo. E este caos de consciência foi manifestado na criação como caos de partículas. Nessa expansão do caos de partículas elétricas, entretanto, existia a consciência primordial do eu original. Não importando qual fosse o caos, o eu original veio através da intenção Pai para deslocar-se, tomar o controle, criar. O eu original tomou forma inicial em uma carga positiva de energia elétrica, converteu-se em força, eu dominante, sob a forma de um próton com seus satélites de carga elétrica negativa, sobre o qual a mãe propósito de ligação foi ativada, sob a forma de uma carga elétrica positiva, encontrando-se com uma carga elétrica negativa. Eles se afeiçoaram, como se poderia dizer de dois seres masculino e feminino evoluídos das espécies vivas, e se uniram. A mãe propósito de repulsão foi ativada, quando pareceu provável que duas cargas elétricas positivas ou duas negativas iriam se encontrar e reagir negativamente. Ela se interpôs e as separou, exatamente como a sua parte fêmea evoluída. Uma mãe separaria dois brutos turbulentos e agitados, a ponto de envolverem-se em uma briga. Essa foi a única forma de consciência e conhecimento, no caos, durante muitíssimo tempo. Ainda que o tempo não tenha nenhuma importância no reino da matéria em si. O tempo somente tem importância quando há um contato de conhecimento consciente entre cargas elétricas, resultando em ligação ou repulsão, quando há uma progressão de aproximações e eventos que ocorrem, e quando há propósitos a serem alcançados. Fora disso, o tempo não tem sentido. A criação é produto dos impulsos primários funcionando de maneira individual e em conjunto, causando impressões um sobre o outro, satisfazendo necessidades inerentes gravadas na consciência.
Essas necessidades são, de início, as de aumentar e experimentar a autoexpressão, levando em seguida a uma maior separação, para restaurar um sentido de segurança interna e de conforto, e ser reunido na harmonia da consciência universal. Dessa força impulsora para uma harmonia reunida do ser, veio o impulso masculino-feminino de reunião, para recuperar a bem-aventurança que está oculta na consciência da alma. Você poderia fazer uma analogia do parágrafo anterior com o hábito dos pais de saírem para trabalhar de manhã e voltarem esperançosamente à noite para o conforto e reunião familiar, onde eles repõem as forças para aventurarem-se a sair novamente na manhã seguinte e enfrentar o mundo. Portanto, o processo de criação da autoexpressão universal levou bilhões de anos no tempo para cumprir-se.